Fala, galera. Fala, galera, bom? Hoje eu queria primeiro contar umas coisas ótimas que aconteceram comigo. A primeira coisa é que agora eu tenho 20 anos, finalmente. Fiz dia 20 de março. Eu fiquei bem feliz com isso, porque, sei lá, véi, cansei do número 19. E a outra coisa que me deixou muito feliz foi que o meu óculos finalmente tá consertado, porque eu preciso muito usar óculos, eu não posso ficar nem um minuto sem tirar meu óculos. E a questão é que eu tinha quebrado ele, porque como eu ando muito de bike pela cidade, eu sempre fico naquela parada, tipo, tiro óculos, boto óculos de sol porque a luz me incomoda, e eu fico naquela parada, assim, infernal. E aí acabou que eu quebrei meu óculos, e a lente tava, tipo, tava uma bosta. Mandei pra consertar. Tive que ir no médico pra ver se meu grau tava certo e tal, pá. E enquanto isso não acontecia, eu tive que ficar com esta belezinha aqui, que é o meu óculos reserva. E eu odeio esse óculos. Eu usava ele quando eu tinha uns 16 anos. Toda vez que eu uso ele, eu fico me sentindo como se eu ainda tivesse 16 anos. E eu, sinceramente, não quero voltar aos meus 16 anos. Mas, finalmente, consertei o meu óculos. E agora eu posso ficar bonita com ele, porque ele é muito importante e ele combina com o meu cabelo. Então, hoje eu vou contar pra vocês uma coisa muito estranha que aconteceu comigo, dentre as milhões que já aconteceram, que foi o dia em que o meu pai trocou o Francis. Foi assim. O Francis tem um problema de pelo, ele tem problema de várias coisas, como ele é um pug. E mais pra frente eu vou explicar pra vocês direito como é ter um pug. Ele tá aqui, por isso que eu estou fazendo esse movimento. Ele tem um problema de pele que nunca curou, velho. Tipo assim, eu tenho o Francis já tem 4 anos e não houve um mês da vida dele que ele não esteve com esse problema de pele. Ele sempre teve essa porra. E aí, nessa época, ele tinha que tomar 2 banhos na semana na veterinária. E, claramente, isso é muito caro de pagar, né? Então, ele tomava um banho na veterinária e um banho em casa. Só que toda terça ele tomava banho na veterinária. E numa terça específica, que eu levava ele na hora do almoço, eu acho. Nessa terça eu tinha saído e passado a tarde fora de casa. Eu não lembro o que eu tava fazendo, mas eu sei que eu fui pra Savassi. Tipo, tem uns bares que eu adoro lá, o Esquenta, e falar nisso, é um dos meus bares favoritos. Mas, assim, a Savassi em si, que era, tipo, a praça da Savassi, naquela época, assim, se você ia pra Savassi, era, tipo, pá, incrível, fraga. Só que isso foi 5 anos atrás, eu acho. E hoje em dia a gente não vai mais muito lá. A gente vai, tipo assim, acabou que virou um acesso pra muita coisa pra todo mundo. Mas na época a gente ia muito na Savassi pra dar rolê. E aí nesse dia eu fui com um ex meu e a gente tava tendo uma puta discussão, velho. Tipo, a gente tava discutindo ali na praça e tal, não sei o quê. Aquele drama todo, não sei o quê. E aí do nada eu recebo uma ligação. Atendi, era tipo, eu vi que era o número da veterinária do Francis. E aí eu falei, oi Roberto, como é que você tá? Acho que é Roberto o nome do cara. Marcelo, o nome do cara é Marcelo. Oi Marcelo, como é que você tá? E aí ele foi e falou pra mim que tava bem e tal. E aí eu fiquei assim, por que você brigou? Você tá querendo trocar uma ideia? E aí ele virou e falou, o Francis tá com você? E aí eu falei, o quê? O Francis tá comigo? Hã? Aí ele falou, o Francis tá com você? Eu falei, eu deixei ele aí na hora do almoço e eu fui pra Savassi. E desde então meu pai ficou de pegar ele. Por quê? E às vezes, assim, a gente real esquecia, porque, assim, a gente gostava de deixar o Francis, ele ficava em observação na terça-feira, tipo, período da tarde, pra ver se tava tudo bem, como ele tava reagindo, era, tipo, o dia de colônia de férias dele durante a semana. E aí ele falou assim, eu sei, o seu pai passou aqui e buscou ele. Aí eu falei, velho, o que tá acontecendo? Aí ele foi e falou assim pra mim, então, o que acontece? O seu pai levou o cachorro errado pra casa. E aí eu fiquei, o quê? E eu tava na Savassi, não é longe da minha casa, mas assim, pegar um ônibus e tal, eu falei, o quê? Peraí, me explica, onde está o Francis? Marcelo, onde está o meu cachorro? E ele falou, não, tá tudo bem. Eu falei, calma, Marcelo, calma, vamos com calma. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, o Francis tá aqui. Eu tô com o Francis aqui. A questão é o seu pai que tá com outro cachorro na sua casa. E aí eu fiquei, o quê? Mano, eu fiquei tão desesperada porque, sei lá, ele ia achar que eu era uma mãe negligente, alguma coisa assim. Não sei o que eu pensei, eu só sei que eu desesperei. E eu saí correndo, sabe? Saí, tipo assim, pegando ônibus. E, tipo, ônibus em Belo Horizonte é uma bosta. Tipo assim, o ônibus demora muito pra passar. E cheio, suor. E, nossa, demora muito. Tipo, eu normalmente faço de bike o trajeto da minha casa até a Savassi, tipo, uns 30 minutos. E de ônibus é, tipo, uns 40, 50 minutos. Então eu fiquei assim, véi, tá, vamos lá. Aí eu saí correndo, não sei o que e tal, não sei o que.
Na hora que eu cheguei em casa, eu virei e falei, pai, o que aconteceu? E aí meu pai me explicou, porque a verdade foi que eles entregaram outro cachorro pro meu pai, que é o Thor, um outro pug. E aí eu fiquei tipo assim, como assim? E tipo, não foi incompetência deles, porque na verdade a veterinária do Francis é muito boa. A questão foi, pugs, eles são muito parecidos. Se você, tipo, logar qualquer cachorro, tipo, qualquer pug, vai ser igual ao Francis, porque eles são iguais, é normal. Eu acho, sei lá. E aí, tipo, basicamente o cachorro era idêntico ao Francis. E eu fiquei tipo assim, mano, como assim vocês trocaram o Francis? E eu fiquei desesperada, acabou que tipo o Francis tava suave. E aí depois o Marcelo me contou que assim, foi muito engraçado, porque eles descobriram, na verdade, que tinham trocado o cachorro, não porque o dono do Thor reconheceu que o Francis não era o Thor, mas porque ele começou a chamar o Francis de Thor e brincar, e o Francis ficou lá, tipo... Porque o Francis, se você ficar pá, ele não reage. E aí ele começou a falar, tipo, Thor e tal. E aí o Thor normalmente reage melhor que o Francis, porque o Francis é muito apático. E ele falou, tem algo errado com o Thor, ele tá doente? Tem alguma coisa de errado com ele? Aconteceu alguma coisa com ele? E aí foi que o Marcelo chegou, porque o Marcelo não estava lá na hora. E ele disse que ele observou como o Thor andava, e aí ele viu que não era o Thor, e aí ele simplesmente usou essa frase. Eu virei pras meninas e falei, gente, esse é o Francis, vocês não veem? O Francis tem a bunda torta, o Thor não. E aí eu fiquei, o meu cachorro tem a bunda torta. Aí ele falou que sim, aí eu falei, o quê? E aí basicamente eu comecei a observar, e o Francis real tem a bunda torta, tipo, um dia eu vou ver se eu filmo ele andando, que ele anda meio de lado, assim, porque ele tem a bunda real torta. Por quê, véi? Porque pug é um trem horrível da natureza que é tudo torto e fudido, entendeu? Então, né? E aí, depois eles trocaram os cachorros, eu voltei pra casa feliz, muito desesperada e puta com meu pai, mas baile que segue. E foi isso que aconteceu nessa calorosa tarde de verão de setembro, sei lá, porque eu não lembro quando foi. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. É um caso bem engraçado, porque a gente sempre fala assim que pugs são todos iguais e a gente sempre fica, tipo, achando que eles na verdade não são, mas eles são mesmo muito iguais. E você fica pensando, será que isso é possível? E real é possível, essas coisas acontecem. E eu vou falar novamente para vocês, como eu vou falar toda semana, se inscreve no canal, viado. Inscreve aí, dá aquele like, compartilha com as pessoas e até a semana que vem.